Há muitas divergências entre sogra e nora, principalmente se a sogra é a mãe do esposo. Mas Deus, ele ama e abençoa quando as duas se amam e se respeitam. Olá, eu sou a pastora Nilma e este é o canal Eu Creio na Bíblia. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos. E ao final desse vídeo, se você gostar, ou também se não gostar, né? Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Sogra e nora. A Bíblia nos conta uma história linda e romântica de Ruth e Noemi. Este livro de Ruth, está na Bíblia, livro de Ruth, lá no capítulo 1, já começa a contar a história. Esse livro, ele leva o nome já da personagem central, que é a Ruth. A Ruth foi nora de Noemi. E como começou tudo isso? O esposo de Noemi eram, vamos dizer assim, povo de Deus. Viviam em Belém de Judá. Houve uma fome na terra. A Bíblia diz que Elimeleque, chamava-se o marido de Noemi, sem a direção de Deus, resolveu sair peregrinando. E ele foi para as terras de Moabe, uma terra que era amaldiçoada por Deus. Por quê? Aquelas pessoas de Moabe, os moabitas, não serviam o verdadeiro Deus. Elimeleque, então, pegou a sua mulher, seus 2 filhos, Malom e Quilom, e foram peregrinar nessas terras. Lá, então, vivendo ali, ele morreu. Elimeleque morreu, o marido de Noemi, ficando Noemi com os 2 filhos. Os 2 filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. O que isso quer dizer? Mulheres que não tinham nada a ver com Deus. A Bíblia diz também que morreram os filhos de Noemi, Malom e Quilom. Ficaram só Noemi com as 2 noras. A pessoa que vive sem a direção de Deus, ela até serve a Deus, ama a Deus, vai à igreja, mas qualquer apuros na vida dela, qualquer levantar de sofrimento ou angústia, porque neste mundo nós temos sofrimento, nós temos angústias, mas nós temos que vencer pelo poder de Deus. Ele quer peregrinar, ele quer sair, abandona. Quantos que abandonam seu casamento? Às vezes o seu comércio, o seu ministério, não pode passar qualquer coisinha. Ele acha que porque ele serve a Deus, ele tem que viver no mar de rosas. E acaba aí, né, abandonando, peregrinando, como fez este homem aqui, que a Bíblia nos conta a história. E acontece que pode até morrer, como morreu Elimeleque. A Bíblia não fala o porquê morreu Elimeleque. Mas vamos dizer assim, ele indo para uma terra estrangeira, aonde não servia Deus, mas servia outros deuses. Este homem tinha que ter um jogo de cintura, uma política social aí para não errar, concordar com o povo daquela terra e servir a Deus ao mesmo tempo, era muito difícil. Eu acredito que este homem deve ter ficado doente, nervoso, ou o próprio Deus retirou a sua vida para que ele não pecasse e perdesse a sua alma. Mas os filhos casaram com as mulheres moabitas. Também morreram os filhos. Ficaram só Noemi e as suas noras. E a Bíblia fala, no capítulo 1 de Ruth, no versículo 6, diz assim: Então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Então, lá na terra de Judá, Deus abençoou o povo. O seu casamento hoje está com problema, a sua vida financeira, às vezes algo que Deus te deu, começa lutas, às vezes uma perseguição, fica firme. A promessa de Deus se cumpre. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Busque a direção de Deus, fique firme. E a Bíblia diz que Noemi, então,
ela ouviu falar que Deus havia dado pão ao povo de Judá. No versículo 7 em diante diz: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai, uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Então aqui, como Noemi falou com essas noras, essas eram boas para Noemi. Elas amavam e respeitavam a sogra. A Bíblia diz que Noemi também não obrigou essas noras a segui-la. Nós não podemos obrigar ninguém. Tudo é com oração, com o poder de Deus. A Bíblia diz ainda que Noemi diz: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. No amor entre sogra e nora não pode ter egoísmo. Não pode ter egoísmo. Claro, respeitando uma a casa da outra, os seus desejos, seus modos de ser, mas o egoísmo não pode acontecer, porque muitas brigas entre noras, entre sogras, por causa do egoísmo, ciúmes. Isso não pode acontecer. A mãe tem que criar o filho sabendo que um dia ele vai ser de outra mulher. A mulher casa-se com o rapaz sabendo que deve amar sim a sogra, o filho deve amar sua mãe, ou vice-versa, a filha também, porque tem homens também que não se dão com as sogras e até fazem piadas horríveis sobre sogra. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, teria eu filhos? Vocês iriam esperar até que eles viessem a ser grandes? Não fiquem sem casar. Não fiquem sem maridos. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Não que Deus descarregou, muitos culpam Deus, né? Noemi ali falou que Deus descarregou a mão dele, mas é a direção errada. Sem orar, sem buscar o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que confiar. O Salmista 40, ele disse: esperei no Senhor com paciência, no Salmo 40. Esperei no Senhor com paciência. Nós temos que esperar com paciência no Senhor. No versículo 14 diz ainda, ó, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me intes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que coisa linda. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de tudo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então as duas se foram até que chegaram a Belém. Aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Então vocês viram aqui, moabitas, nós vimos aqui que Deus, ele não faz acepção de pessoas, nação, Deus não faz, religião, não importa quem você é. O importante é que você aceita Jesus como verdadeiro salvador da tua vida
E busque esse Deus, o único Deus. Chegar até esse pai. De repente, você que está assistindo esse vídeo aí, essa minha palavra, não combina com a sua sogra, está de mal. Quantas pessoas que têm seus filhos, ela puxa só para o lado da mãe. Geralmente acontece muito com as mulheres. Eu tenho 2 filhos. Quantas pessoas que dizem, se prepara, você vai ficar sem ninguém. A sua nora vai puxar para o lado da mãe. Eu confio em Deus. Quero ser boa para as minhas noras, respeitá-las. E eu creio que eu terei não só os 2 filhos, mas também 2 filhas. Tira isso da cabeça. Para de ouvir o mundo. Aqui a Ruth nem era do povo de Noemi. Ela era do povo moabita, mas ela não conhecia o amor de Deus. E ela preferiu ficar com a sua sogra. Olha, hoje é conhecida pelo livro. Uma história linda. Se você estudar o livro de Ruth, você que está aí com raiva da sua sogra, você, sogra, que está com raiva da sua nora, leia o livro de Ruth, busque a Deus, ora, fala com Deus. Eu quero amar minha sogra, eu quero amar minha nora. Ou você genro, ou você sogra, eu quero amar o meu genro, eu quero amar a minha sogra. Respeitarmos. Sem invadir, né, a privacidade da outra família, né? Porque quando os filhos se casam, eles vão constituir uma nova família. Mas sem deixar de amar e respeitar as mães, as sogras, ou o sogro também. Quantas pessoas também que não se dá bem com o sogro? Então nós devemos amar, e Deus se agrada disso. A Bíblia diz que elas chegaram à terra de Judá, e lá Deus abençoou a Ruth, que ela conheceu Boaz, um parente do marido da Noemi, um homem muito rico. A Bíblia diz que Ruth foi trabalhar nas terras de Boaz. A Bíblia diz que Boaz se interessou por Ruth. Tudo Ruth conversava com a sua sogra ajudava Ruth sem ciúmes. A Noemi poderia falar, não, você não vai casar, eu vou ficar sozinha, você tem que ficar comigo. Não, Noemi tudo ajudou, sem egoísmo, sem ciúmes. Ajudou sua nora. Não, fala com ele, e ela foi instruindo a sua nora obedecendo a sua sogra. E a Bíblia diz que foi lindo a história. Ali no versículo 13, a Bíblia nos conta, fala assim, olha que história linda. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Veja bem, eu sempre digo, nora nunca deixa de ser nora, sogra nunca deixa de ser sogra, netos nunca deixa de ser netos, genro nunca deixa de ser genros. Segura o teu casamento, ora por ele, consagra a sua vida e a do seu esposo, a sua vida ou a da sua esposa a Deus. Coloca o perdão em primeiro lugar. Procura entender. Porque para Deus não existe separação. O casamento é um só. Continuando as mulheres ainda falando com Noemi. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos, graças a Deus. Amém? Seja para tua sogra melhor do que 7 filhos. Seja para tua nora melhor do que 7 mães. Ou pais, ou genros. Noemi tomou o menino e pôs no seu colo e entrou e cuidou dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha, Deus abençoou tanto a Ruth, tanto por ela amar a sogra, por ela respeitar a sogra. Que coisa mais linda. Não deixe que as falas, as vozes deste mundo atrapalhem o relacionamento entre você e a sua sogra. Seja você homem ou seja você mulher.
Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, como ministra desta palavra, eu quero abençoar a tua família, a convivência sua com a sua sogra. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho, tá bom? E também deixa o seu comentário. Como é a relação entre você e sua sogra? O que você achou desse vídeo? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.